Oi, pessoal, vocês estão aí? O pessoal já está voltando? Aí. Aí, agora sim, demora um pouquinho para a gente recomeçar a É, live. A Danira me avisou aqui. Ó, mais 10 minutinhos, eu já vou colocar meu timer aqui, vou é que é tanta programá-lo. coisa que a gente tem para falar, tá vendo, gente? Não é fácil, E a não é gente pouca fez coisa um, atender transtorno dos sonhos da fala. e a gente fez um roteirinho, né, Tati? Pra gente não ficar. Ó, coloquei aqui 10 minutinhos. Nosso cronômetro, mas a gente vai fazer outra, né? Vamos tentar, né, Tati? Fazer uma Vamos. outra. Daqui mais ou menos uma semana, duas, o pessoal tá voltando. Milene, vamos esperar. Tati, a gente estava falando sobre os modelos, né? Que o fonoaudiólogo pode usar, deve usar. São vários esses modelos, né? Tem o Então, Metafon, muita gente faz confusão, ainda trabalha, fala, né? Não estou criticando, não é uma crítica de forma não. alguma, mas é porque as faculdades, dependendo da formação que a pessoa teve, ela também, talvez isso não seja passado de uma maneira tão esclarecida, Sim, assim, né? sim, Tão é que dentro assim, embasado cientificamente, né? sim, E sim, eu acho aí, assim, diga. pode falar. Eu acho assim, Toda hora é meu fone cai. aquilo que a gente estava falando. Existem inúmeros modelos, existem modelos que o tratamento começa pela complexidade do fonema, existem Uhum, modelos que começam pela produtividade do fonema, então se ele aparece mais, se ele aparece menos. uhum, Existem muitos modelos, muitos, muitos. E todos esses com muito embasamento teórico. Então, assim, mas cabe ao fonoaudiólogo conhecer esses tipos de modelo, uhum. conhecer principalmente qual que é a maior Conhecer. necessidade daquele paciente. Então, Uhum, assim, gente, a manifestação é a mesma, troca de sons na fala. uhum, uhum. Porém, aquilo, lembrando lá do iceberg, o que está por trás, a principal dificuldade dessa criança, é aí que a gente tem que atingir, Uhum. né? Então, não é todo modelo que vai fazer, não é qualquer modelo que vai ser bom para Todo qualquer mundo. criança. Ah, E troca não o é R com L, vamos trabalhar assim que vai exatamente. Então, funcionar. O Zezinho tem, ele troca o R pelo L. O Zequinha também. Só que o Zequinha é uma criança que é de São Paulo e que vive com um Hum, resfriado, né? hum, Lembrando que a otite nem sempre dói. Então, é uma criança que vive resfriada, a gente sabe que anatomicamente está interligado, o líquido fica lá. Já uhum. o Luizinho, nem lembro o nome do que eu dei, mas o Luizinho, Foi ele tem Zezinho. mas ele tem foi uma criança onde é uma criança que não tinha necessidade de comunicação, né? Uhum. Enfim, a dificuldade é diferente, a manifestação é a mesma, mas não Aham, vai ser o mesmo, não vai ser o mesmo modelo terapêutico que vai ser bom para os dois, aham. entendeu? Então, assim, existem muitos, muitos muito bons com embasamento teórico, mas que se diferenciam. Então, assim, fala assim, um está ultrapassado, esse não se usa mais. Uhum. Não vejo dessa forma. Eu vejo aquilo que Tá. cabe dentro do meu paciente. E claro que a gente pode sim unir os modelos terapêuticos. Para uma criança, eu preciso ter muita questão de percepção auditiva, mas eu preciso trabalhar muito motor. Naquele modelo terapêutico, o motor ele é melhor, então eu posso usar a Uhum. técnica daquele. Isso tudo para a gente ter um ganho nesse tratamento, né? E o planejamento e ela ter alta logo, né? Que é o Sim. interessante do Então, eu fonoaudiólogo. estava lendo enquanto eu estudava aqui, aí eu estava vendo que aquele trabalho que era feito de fonema por fonema, som por som, trabalhava o fonema, depois a palavra, é aquele que o paciente ficava muito tempo em tratamento e que a abordagem mais atual, ela não é tanto assim, não é dessa, É que eu vejo. Qual é que é mais dinâmica. na verdade, o que eu vejo, Amália, é que assim,
por a gente já saber, nos últimos, né, com essas pesquisas mais recentes, lembrando, pesquisas nacionais, depois eu posso passar inúmeros. Artigos. Tem muitos artigos, muito bons pesquisadores aqui no Brasil que não devem nada dos pesquisadores internacionais. Assim, o mesmo nome do TS, do Transtornos da Fala mudou. Então, eu acredito que aqueles modelos terapêuticos onde englobam, que eles estimulam os 3 processamentos, eles são, não vou dizer melhores, mas eu vejo os resultados eficazes. das crianças são eficazes e eficientes. Entendeu? Então, assim, eu vejo que são modelos. Eu uso mais modelos que juntam esses 3 processamentos. Então, por exemplo, tem um modelo, tem até um livro. Nossa, entrou uma pergunta aqui. Fui eu que coloquei. Estava na caixinha. Sobre uma criança respiradora oral com hipertrofia de amígdala e muitos processos de frontalização. Carol, Carol, né? Tirei. Oi, Enio. Não, era Carol. Carol, então, é uma criança que vive com amidalite, vive com infecção, tem secreção, vai pro ouvido. Não, o tipo de erro não tem a ver com isso, mas a gente sabe que essa criança, ela tem a chance dela ter o TS, o transtorno da fala, é muito grande, entendeu? Então, mesmo porque a otite, né, o líquido, né, a secreção nasal, ela vai para a orelha e atrapalha. 90% dos casos não dói. Não dói, então, mas fica como se a criança... Fica o líquido. A discriminação auditiva é comprometida. Brasileiro é muito difícil, né? Muito. Os nossos sons, eles são muito difíceis, eles são muito parecidos. Então, o que acontece? O líquido tá lá, o som entra, mas ele não entra com todas as informações acústicas dele. E o que acontece? Ele armazena errado. Se ele armazena errado, ele fala errado. Então, por isso que é um... Então, voltando para os modelos, eu utilizo no meu consultório mais esses modelos. Tem, inclusive, o PTF, que é um livro... eu não vou lembrar o nome, é que eu só falo das siglas. Mas que até é um capítulo da professora Aide, que é um dos modelos que eu uso muito, que é o modelo de ciclos adaptados. Sim. E lá tem tudo explicadinho. Como que por cada sessão, o que a gente faz. Mas é um modelo onde a gente estimula todos os 3 processamentos, entendeu? Entendi. Mas é aquilo. Não estou dizendo que outros modelos, eles não são bons, entendeu? É que cada modelo é para cada caso. Plano terapêutico fonoaudiológico, o nome do livro que você queria lembrar. Isso, a Mônica, o pessoal, as meninas lembraram. Tati, por exemplo, o modelo de pares mínimos e oposições máximas, ele é mais eficaz em crianças com desvio médio moderado. Depende. Não concordo. Eu li isso no artigo. Vou te dizer porque eu não concordo. E aí, deixa eu só terminar. Tá. Enquanto o modelo de oposições múltiplas é indicado para crianças com transtorno fonológico grave. Eu, na verdade, eu fiquei em dúvida, assim, sabe? É que eu acho assim, uma das características do transtorno dos sons da fala são os tipos de erro e o número de erros. Sim. Né? Dependendo do tipo de erro, torna a fala dessa criança muito mais ininteligível. Então, é uma criança onde... alguém está falando que parou. Não, mas pra gente deve ser a sua internet, Miriam. Aqui tá legal. Ah lá, a Luciana colocou. Posição máxima para casos mais graves. Então, assim, dependendo do caso, se é uma criança que a troca torna muito ininteligível, aí fazer oposição mínima, de fato, não é o melhor. Você opõe os 2 sons que ela faz, ou máximo ou múltipla, que aí são para os casos onde nem sempre são os mais graves, mas são os mais ininteligíveis. Entendi. Entendeu?
E para exemplo, teria como você dar um exemplo para gente? De oposição, eu estou atendendo De um caso. caso onde eu tenho que opor o F pelo T. Então, eu tenho... Agora, vamos lá. F pelo T é uma troca pouco comum, né? Então, essa é uma criança que veio para mim com um diagnóstico de autismo e apraxia. Não tem nenhuma fricativa e a fala dele é tudo T, né? Então, é uma fala ininteligível. Mas é uma criança que, assim, já faz tipo o F, faca, o S. ele fala taca. Não, na verdade, ele tem muita coisa. Mais complexo do que isso. Mas, por exemplo, fio, tio... Entendi. Fio, tio... ai, meu Deus. Eu atendi ele ontem. Fio, tio... Mas a apraxia, ele tem realmente apraxia? Não. Ah, tá. Não. Olha, Amália. Meu Deus. Eu tô há 12 anos. É muito triste isso. Eu tô há 12 anos no laboratório da professora Aide Wertzner. A professora Aide, gente, para quem não sabe, é lá do ABFW. É o W. É uma das. É o W do ABFW. É o W do ABFW. Isso, eu tô há 12 anos no laboratório dela. Eu me formei em Belém e entrei no laboratório para fazer especialização. E depois que surgiu esse boom da apraxia, que a gente discute muito, eu tenho reuniões com ela semanais, inclusive agora na pandemia. Se a gente atendeu lá nesses 12 anos 3 casos de apraxia, foi muito. Então, gente, isso faz a gente repensar os diagnósticos, né, de crianças. Eu já recebi muita criança com diagnóstico de apraxia e que não eram apráxicas. Eu já recebi crianças que eram apráxicas e não foram diagnosticadas como sendo. Exatamente. Então, assim, isso compromete o trabalho que é feito com a criança, porque, voltando, se você não sabe onde você quer chegar, onde chegar, você não sabe como chegar. Então, o diagnóstico é que vai te dar um norte. O caminho que você vai seguir é esse, porque o meu diagnóstico... Então, eu sei para onde eu quero ir. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. E um diagnóstico bem feito, ele é a partir de uma avaliação bem feita. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. PTF, vale a pena comprar o 1 e o 2? Ah, vale, viu? É um dos livros que eu mais uso. Eu gosto bastante. Acho uma linguagem fácil. Acessível. Acessível. É um livro que... Gente, minha mãe tá ligando no FaceTime, cara. A gente vai... Gente, então, ó, a gente completou... Não, pode continuar, eu já desliguei aqui. Mas, assim, é um livro que eu acho que é muito válido, porque vários dos capítulos mostram modelos... que adora. Modelos de terapia, e eu gosto bastante. Eu gosto... Teve uma pergunta lá na outra live... de uma fono que falou que esse critério, uma pergunta que eu devia ter, passou e eu não fiz, mas ela ficou aqui na minha caixinha, que quando a gente estava falando das idades do diagnóstico, de não esperar a criança, espera que vai passar e tal, ela falou que entre as fonoaudiólogas não existe um consenso, que há fonoaudiólogos que ainda falam, não, pode esperar mais um pouquinho, depois se traz para fono. Eu acho que isso é uma questão, Amália, infelizmente muito, muito presente dentro ainda da fonoaudiologia. E esse é um dos objetivos do nosso grupo do TS Fala aqui no Instagram, ser só para fonoaudiólogos. Por quê? Porque a gente... é voltado para esse tipo de esclarecimento. É voltado para isso, entendeu? É voltado para mostrar o que mais tem, o que mais se tem recente, mostrar que no Brasil as nossas pesquisas são excelentes. Só um parêntese, lembrando que a gente tem que partir, a gente também tem que ter um olhar crítico para os artigos que a gente lê. Não é porque ele está publicado que é um artigo
como é que eu Que é posso dizer? validado, que é a Assim, é que eu acho que verdade toda pesquisa suprema. ela é válida, mas eu acho assim que a gente tem que ver a questão de metodologia, Sim. de conceito, de embasamento teórico. Então, assim, o nosso Instagram é justamente para mostrar para o fonoaudiólogo que as coisas estão evoluindo, que a Uhum. nossa ciência também está É, evoluindo. E e o que aqui no me, Brasil também. e o que me chamou a atenção quando eu comecei a seguir o TS Fala foi justamente o embasamento científico que vocês colocam em todas as postagens que vocês fazem. Então, existe, a gente vê que existe sim a terapia baseada em evidência Sim, científica. sim, E é uma coisa exatamente. que a gente, né, como fonoaudiólogo, a gente tem que prezar muito por isso, lutar muito para que, né, isso E aí, sempre esse aconteça foi dentro da clínica fonoaudiológica. E isso, aí, vou... assim. pode falar. Pode só. Não, foi o nosso objetivo, entendeu? Uhum. Porque a Danira talvez foi a que mais Incentivou. aflamou isso na gente, porque eu ainda estou muito na universidade, a Lu também. Então a Dan, que saiu do mestrado e foi para a prática clínica, passou, falou, gente, tem Tem que muita fazer dúvida, o tem isso, vínculo tem. aí, né? As fonos não têm um consenso, Porque, sabe sendo por que. quê, Tati, que a Danira tenha falado, tenha insistido por isso? Porque a gente vê que o pessoal da pesquisa fica aqui e o pessoal da clínica fica aqui. E a gente precisa unir né, criar um elo, porque o nosso trabalho é de base científica. Então, quanto mais o trabalho científico, a pesquisa científica chegar na clínica, Sim, mais respaldo vai ter, sim, né, sim, a nossa abordagem. E sim. aí, só Pode. respondendo de novo a pergunta da colega que perguntou lá em cima, é, muitas fonos fazem isso, né? Por quê? Porque não conhecem, talvez, o processo de desenvolvimento da fala, né? O inventário fonético. Existe uma idade certa para a aquisição dos fonemas e as crianças que não adquirem corretamente aqueles sons naquele tempo específico, elas já estão atrasadas. Sim. Então, É aquilo que a se a gente falou, gente... né? Cada criança é uma criança, mas a gente sabe dos marcos do desenvolvimento. Então, nós temos que ficar atentas a isso, sim. Ah, tem 2 anos, mas ele fala assim. O que é esperado para a cidade? É esperado que ele fale assim ou que ele fale assado, né? Uhum, Então, nós, como fonoaudiólogos, os pediatras, os pais, né? Que eu acho que são quem mais está ali com as crianças, a gente tem que saber disso. Não é porque ele vai entrar na escola que ele vai se desenvolver, né? Ele, claro, a estimulação vai ser diferente, mas uhum, não vai ser a escola que vai ensinar para ele se é chapo ou se é sapo, certo? Então, assim, sim. e só uma pergunta que passou que eu acho interessante falar. Porque já deu o nosso tempo, os nossos 10 minutinhos. Alguém perguntou o o transtorno de sonhos da fala, sim, Tem graus, né? Se tem eles têm graus. grau, ele tem grau. Os índices de gravidade mais comuns que se tem usado na pesquisa são 3. Tem mais, mas que a gente usa Os mais bastante, são usados. 3, que é o PCCR, que é a porcentagem de consoantes corretas, Corretas. tá? O PCC, desculpa, perdão. É o PCC, porcentagem de consoante correta. O PCCR, porcentagem de consoantes corretas revisada. E o PDI, que é a densidade dos processos fonológicos, tá? Tanto o PCC e o PCCR com o PDI são inversamente proporcionais, né? Porque os dois veem consoantes corretas e o PDI vê os erros, né? Os processos Uhum. fonológicos. Então, são índices que eu, Tatiane, particularmente, uso muito A Lu colocou pra gente. que a gente até explicou lá no TSF, lá no nosso Instagram. São índices que eu uso para mostrar para o pai de uma forma quantitativa. Porque às Uhum. vezes a criança é tão grave e o pai não vê melhora no atendimento. Mas se você mostra para ele que ele tinha
X consoantes corretas e que Aham. de 20 consoantes corretas ele passou para 27, querendo ou não, já são 7 consoantes corretas. Sim. Então, é um índice que eu, Tatiane, uso em todos os meus relatórios, tem. Então, E que vai ser o assunto da nossa próxima live. Hein? Fiquem ligados. Os pais, os homens, gostam muito da medida quantitativa. isso. Porque eles veem ali, né? Bem, Ah, então estava aqui, passou para cá. É bacana isso. Eu gosto muito de usar medidas quantitativas também. E o PDI me auxilia naquela questão que eu falei do processamento do auditivo central, né? Que dependendo do valor, é uma criança que pode ou não ter quer dizer, tem grandes chances ou não de ter uma alteração de processamento auditivo central. Então, eu acabo trabalhando em terapia as habilidades do processamento, mesmo não tendo o diagnóstico, entendeu? O diagnóstico, mesmo não tendo sido. Porque elas chegam pra gente muito cedinho, né? Algumas chegam com 3, 4 anos, né? Exatamente. E só puxando para minha sardinha, foi por conta das crianças mais novas que chegarem mais no nosso consultório, no doutorado, eu estudei a eletrofisiologia dessas crianças. Ótimo, entendeu? Bacana. Então, Tati, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado, né, vocês, né, terem aceitado, porque a Tati, gente, representa mais duas, que é a Danira. Dos 3, isso. Sou eu, Tatiane, a Luciana e a Danira, 3 fonoaudiólogas, amigas, amante da fonoaudiologia, da fonologia, e que a gente criou esse grupo lá, segue lá, é o TS Fala. Inclusive, a gente está preparando umas coisas muito legais para vocês. Sempre estão. Objetivo. Olha, o pessoal está aqui adorando, elogiando demais a nossa live. Então, vai ter bis. Vai. E só assim, a gente eu acho que vai soltar agora, ou amanhã, não estou ainda. Vai ter um sorteio lá no nosso Instagram sobre o TS Fala, vê lá. Oba! Aqui a Aline está perguntando, gente, o Instagram da Tati, mais uma vez, é o TS Fala, onde estão ela, a Danira e a Luciana. As 3 são pesquisadores, estão em 3, formaram na USP, estão lá, fazem trabalho, pesquisas científicas e atendem na clínica também, tá? Isso. Com a professora Aide. E é isso, então, gente. É isso, Amália, eu queria agradecer o convite. Eu que agradeço, passou né? Rápido demais. Passou rápido, falamos muito e ainda ficou coisa aqui, na minha... no meu roteirinho aqui para perguntar. Mas eu acho que, assim, é muito gostoso poder dividir isso, de tirar um pouco da pesquisa e botar para a prática clínica, né? Porque, infelizmente, não são todos que estão na pesquisa. E a pesquisa está assim, E não são todos que têm acesso à pesquisa, né? O Brasil é muito grande. Falando nisso, até é legal falar. A Cielo tem algumas plataformas. Eu olhei na Cielo. Muitos artigos. E estão com acesso gratuito nesse período de pandemia. Então, para baixar artigos científicos... por isso que eu baixei lá um monte de artigos. Exatamente. Então, há muitos artigos... E aí a gente pode falar do Metafon, né? Do modelo Metafon de terapia, de intervenção para os transtornos de fala. Tem que já tem pergunta aqui. Enfim, vamos falar. E aí a gente pode dar um pouquinho mais de exemplo prático para o pessoal, né? A live vai ficar gravada no meu perfil e eu vou 24 horas e eu vou pedir a Dani, uma amiga minha, lá do Conecta 21, para salvar no YouTube. Aí vai lá para um canalzinho. Eu fiz um canal no YouTube, sabe? Só para gravar, deixar as lives gravadas lá. Porque, né, ficam só 24 horas aqui. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todos vocês. E qualquer Obrigada, dúvida, Tati. no nosso no Instagram da Amália, mandem que a gente ama falar sobre isso. E eu aprendi muito, tá? Estou aprendendo ainda. Imagina, muito a gente bom. sempre aprende. Isso que é bom. Sempre estar em busca do conhecimento, porque nunca é demais. E só assim que a gente consegue ter um olhar crítico para as coisas, para poder pensar nos nossos atendimentos.
Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. A Lu falou aqui, a Michele, psiquiatra, ela tá pedindo a bibliografia, a Lu vai passar. A Lu ficou de colocar. E é isso, gente. Um beijo grande, espero vocês numa próxima. Tati, brigadão de novo. Imagina, Tá? obrigada Beijo, a você Lu. pelo. Beijo, Danira. Falando pelo grupo, muito obrigada pelo convite. Tá, eu que agradeço. Imagina. Beijão. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau, gente.